Queria conversar com você que é servo de Deus, pertence ao movimento cristão, evangélico e tem acompanhado tudo o que tem acontecido nesses dias em relação à participação da igreja com a política. Bom, queria trocar algumas ideias com você sobre esse cenário, sobre a postura da igreja à luz da Bíblia. Vem comigo. Se a gente parar para pensar, a igreja brasileira tem se consolidado como uma instituição de respeito e de peso político no Brasil. A igreja tem alcançado espaços antes impensáveis, espaços de poder, de influência, e a igreja busca ali afirmar a sua fé em Deus e projetar para a nação os seus ideais que acredita ser divinamente inspirados. E a igreja pensa que com isso está fazendo a vontade de Deus, está prestando um favor ao Evangelho. Então, diante desse cenário em que esse projeto político cristão se vê ameaçado por políticos que não professam a mesma fé, a igreja tem procurado buscar apoio nas autoridades, nas leis brasileiras, para que seja preservado o tamanho da projeção que ela alcançou. Parece que ela se vê ameaçada, mas eu queria questionar essa postura, queria fazer você pensar. Pensa comigo. Será que esse engajamento político não desvia a igreja da sua missão crucial, existencial, que é pregar o Evangelho e viver como noiva amada de Cristo? Você imagina se o Senhor Jesus estivesse aqui na Terra, ele se engajaria nesse movimento político, ele participaria dessas manifestações, ele levantaria a bandeira do governo? Porque acreditaria que esse governo está ajudando ele na sua missão espiritual? Você acredita nisso? Será que esse envolvimento, será que essa tentativa de envolver a igreja com o governo humano, será que isso não aconteceu em épocas passadas, no próprio contexto de Jesus? Veja comigo o que está escrito lá em João, capítulo 8, versículo 36. Antes de lermos o texto, o cenário era o seguinte: Jesus estava preso, prestes a ser crucificado, e foi levado à autoridade de Pilatos, que era um governante romano, e Pilatos está interrogando Jesus declaradamente com a intenção de soltá-lo, porque não via nenhum crime nele. E Pilatos está ali interrogando Jesus, tentando encontrar alguma forma para soltá-lo. Então Jesus está diante de uma autoridade que poderia soltá-lo, libertá-lo, livrá-lo da cruz. Interessante que nesse interrogatório de Pilatos, olha o que Jesus respondeu. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Aqui nós encontramos um paradoxo da ação de Jesus. Ele preferiu se entregar morrendo na cruz do que contar com o apoio de um governante que poderia livrá-lo de todo esse pesar, de todo aquele padecer. Ele afirmou que ele reinava. Ele deixou bem claro: o meu reino não é desse mundo. Sim, ele governava, mas ele não governava através dos governos humanos. Ele governava através de uma esfera espiritual, onde os corações dos homens se rendiam a ele e passavam a estar submissos diretamente à pessoa dele. Parecia que Jesus estava deixando bem claro que a política não era a esfera de ação dele. E isso talvez possa servir como exemplo para os dias de hoje. Será que o Senhor não quer mudar o Brasil? Será que Deus não quer transformar as pessoas? Sim, quer. Mas será que Ele quer fazer isso através, se filiando aos governos humanos, para que os governos humanos possam projetar os seus ideais para as pessoas? Ou Ele quer fazer isso através da pregação do Evangelho e trazendo as pessoas para debaixo do seu governo direto e pessoal? Daí você pode pensar, mas será que Deus não quer transformar o Brasil, não quer guardar as famílias? Eu creio que Ele quer sim, mas primeiro Ele vai mudar as pessoas, Ele vai transformar as pessoas a partir da ação dEle, do Espírito dEle. E são as pessoas transformadas, trabalhadas pelo Espírito de Deus, que vão mudar a realidade em que vive. Então Deus vai mudar o Brasil, mas primeiro Ele vai mudar os seus filhos. E são os filhos de Deus, mudados pelo Espírito Santo, que vão transformar o Brasil. Interessante que nenhum governo humano entra nessa esfera, né?
É diretamente Deus agindo no coração do homem, transformando o homem para o propósito espiritual a qual o Senhor quer. Mas se eu não entrar nesse movimento político nesse momento, um governo que tem uma ideologia diferente da minha pode ser que assuma o governo do meu país e me imponha leis em que eu tenho que obrigar a conviver com diferentes, com modelos diferentes de família. Será que Deus não quer defender a família tradicional? Não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu quero dizer o seguinte: se você defende o modelo que é ensinado pela Bíblia, você tem o direito de defender, sim. Mas sabe como que você faz isso? Não é criando leis, obrigando toda a população a se dobrar diante do seu ideal, mas é você pregando o evangelho na sua casa para o seu filho. É você ensinando a sua família dentro de casa, na igreja, sabe? Tendo o evangelho como elemento transformador e não se valendo de leis humanas, de governos humanos para impor os ideais cristãos às pessoas que não têm esse referencial. Se nós estamos tão preocupados com os nossos filhos, a palavra fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando ela crescer, ela não vai se desviar do caminho. Ensinar no caminho é viver aquilo que se ensina. Viva a vida do seu lar, seja um pai de família presente, ore com os seus filhos, ame a esposa ame o marido, crie um ambiente de harmonia, seja fiel um ao outro, mantenha a fidelidade. E esse ato é a pregação do evangelho, é isso que vai fazer com que o seu filho aprenda o valor correto. Não é na escola com o professor que ele vai aprender, não. É dentro de casa, observando o comportamento dos pais. Agora, muitos daqueles que querem defender a família tradicional não vivem o modelo da família tradicional, que é, na verdade, impor o modelo de vida que ele mesmo não segue. Então, posso resumir dizendo que defender a família e os ideais cristãos se faz não é criando leis e apoiando governos humanos, mas é pregando e vivendo o evangelho vivo que está na palavra. Isso vai ter um impacto positivo na sua vida, na sua geração, em gerações futuras, dos filhos que são criados sobre essa base, a base da palavra. Não vai ter ideologia externa, não vai ter elemento externo que vai entrar e vai destruir filhos criados sobre essa perspectiva. Mas isso dá trabalho, né? É mais fácil jogar essa responsabilidade nas costas dos governos, né? Exatamente aquilo que o Senhor não fez. Isso tudo nos faz pensar que o Senhor quer sim resolver o problema do Brasil, mas não é através do voto. O Senhor quer resolver o problema do Brasil através da devoção dos seus filhos, um coração rendido a Ele, a submissão da igreja à vontade do Senhor. Ela é muito mais importante do que qualquer apoio de qualquer governo para o propósito eterno de Deus. Não sejamos inocentes, queridos. A maioria dos grandes líderes estão envolvidos nessa luta política não é porque estão preocupados com a igreja, com o viver, sabe, de cada membro. É porque isso está envolvendo cifras, isso está envolvendo privilégios, isso está envolvendo poderes, sabe? E muitas das vezes as pessoas bem intencionadas, simples, acabam sendo manipuladas por esses interesses adversos. Ou você acha mesmo que o projeto de Deus é usar uma esfera corrupta como a política para defender algo santo como o evangelho e a igreja? O projeto de Deus é esse? Por que então que Jesus não se rendeu a Pilatos, se juntou ao Império Romano, fazendo uma aliança, uma política? Quem sabe assim o discurso cristão alcançaria toda a extensão do Império e o universalismo cristão pudesse ser cumprido aí. Não foi isso que posteriormente a igreja fez? Os homens sempre buscaram essa aliança com o poder, mas isso não teve base no comportamento do próprio Senhor. O Senhor não deu base para que posteriormente os seus seguidores fizessem essas alianças políticas. Para que você acha que o Senhor morreu? Para te fazer um militante político? Ou para te transformar na imagem de Jesus? No que você está engajado nesse momento? Na sua transformação pessoal na imagem de Cristo? Ou em defender governos humanos que pouco ou quase nada tem a ver com o ideal cristão? Por isso, irmão, presta atenção. O problema da Terra não são os governos humanos, não são as ideologias capitalista, comunista, socialista, anarquista.
Não são, não é nada disso. O problema da terra são os principados e as potestades, são os dominadores desse mundo tenebroso. O problema dessa terra é Satanás, que oprime os governos, o que faz com que os governantes estejam todos atolados em corrupção, todos. E a nossa luta não é contra governos, contra esses principados e potestades que estão dominando, é uma luta espiritual. As nossas armas não são manifestações políticas, as nossas armas são armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amados, isso subverte a lógica do mundo. O Senhor morrendo na cruz, as pessoas olhando, achando que ele tinha perdido. Mas na verdade Paulo fala que aquele episódio ele estava triunfando sobre os potestades e principados, despojando-os publicamente e colocando-os ao desprezo ao triunfar deles na cruz. Então o Senhor se entregar na cruz era vencer os principados. Essa é a principal batalha. Essa é a única batalha que nós, como cristãos, deveríamos de estar envolvidos espiritualmente. Não são contra os governantes, qualquer que esteja lá no poder, mas contra os principados e potestades que oprimem aqueles que estão lá no poder. Mas sabe uma coisa? Me parece que esse desejo de levar o Senhor, mas esse desejo de fazer uma aliança entre a igreja e os governos humanos, numa tentativa de beneficiar a igreja, isso não é novo. Parece que historicamente esse foi o papel de Judas. Consensualmente na história se diz que Judas ele estava seguindo a Cristo com a intenção de que Cristo se engajasse na luta política contra Roma e libertasse os judeus do domínio romano. E ele foi investir o tempo, em seguir a Cristo durante 3 anos e meio, acreditando que essa era também a bandeira de Jesus. E quando ele percebe que não é, ele pula fora do barco do Senhor, trai ele e entrega ele às autoridades romanas. Alguns acreditam que esse ato dele era para forçar Cristo a se levantar como um governante, a conclamar as populações. Quem sabe agora, temendo a própria morte, ele fizesse isso. Então, mas eu fico pensando se essa postura de Judas, eu arrisco a dizer que é o ministério de Judas. É aquele que tenta juntar a igreja com os governos humanos, porque assim a igreja tira o foco principal, que é combater os principados e potestades, que é pregar e viver o evangelho. Se ela perde esse foco principal e se volta para os governos humanos, se filiando a governos humanos, ela se engaja no ministério de Judas, que estava presente desde a época do Senhor e que o Senhor severamente repreendeu. Pedro parece que estava nessa mesma lógica. Quando o Senhor foi preso, tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. E o Senhor repreendeu também Pedro. Falou, guarda essa espada. Eu não preciso disso para me defender. Se fosse necessário, eu rogaria ao Pai, o Pai enviaria legiões de anjos para me defender. Mas o meu reino não é desse mundo. Eu pergunto aos amados, em que nós estamos engajados, queridos? Então, qual bandeira nós temos levantado? Qual luta nós temos travado? Essa terra, toda ela vai se dobrar diante do Senhor, sim. Mas sabe quando? Quando o Senhor voltar em glória, quando Ele estiver aqui na terra uma igreja pronta, preparada, compromissada só com Ele, então Ele retornará e os reinos de toda a terra, debaixo de todo o céu, se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, é o que fala Apocalipse. Nesse momento, você pode ter certeza que todos os governantes vão se dobrar diante do Senhor. Mas agora, o que nós estamos vivendo é o processo de luta para que essa vitória final se concretize. E essa luta não é uma luta política, essa luta é uma luta espiritual. Então, se eu fosse você, eu não me enganjava defendendo esse governo, não, e nenhum outro. Eu me enganjava desde então agora a pregar como nunca preguei, a viver as verdades bíblicas como eu nunca vivi, a lutar contra a opressão demoníaca sobre a terra como eu nunca lutei. E assim eu tenho certeza que eu sou um bom soldado, um embaixador de Cristo, um mensageiro do reino de Deus. E eu e você sabemos que a solução única para essa terra é destronar Satanás e entronizar Cristo como Rei eterno. Então, cuidado para o ministério de Judas
não desviar você, que é um filho de Deus autêntico, da luta verdadeira que o Senhor tem travado e te colocar numa luta falsa, que o Senhor não travou e não quer que a sua igreja entre para travar também. Sigamos o exemplo do Mestre, que não procurou salvar a sua vida, mas sim se entregar. E ele mesmo disse que quem procurasse salvar a sua vida, qualquer mecanismo de salvação própria, ia perder a vida. Mas o contrário, quem negasse, sabe, todo o desejo de participação nessa esfera humana, política, corrupta, mas que se resignasse na obediência da lei perfeita do Senhor, na submissão ao Espírito Santo, e que perdesse a vida na terra, então esse sim acharia a vida. Pense nisso. Quem sabe o Senhor possa ter falado no teu coração.